Bom, mais uma vez, bom dia e vamos direto ao assunto. A gente vai fazer hoje um quadro relativamente um pouquinho mais curto, mais objetivo, para dar tempo da gente fazer uma boa entrevista com o nosso secretário de Serviços Urbanos de Ilhéus, Cacá Colchões. Vamos falar sobre divórcio de novo, hein, pessoal? O que é o divórcio? O divórcio é a dissolução, é o fim, é o término da sociedade conjugal de duas pessoas casadas civilmente. Esse é o divórcio tecnicamente. Ele, neste ponto jurídico, não se confunde com a dissolução da união estável. São dois institutos diferentes, são duas coisas diferentes, embora tenham toda essa similaridade e tenham resultados, efeitos práticos muito parecidos. Então vamos lá. O casamento é um contrato, tá, celebrado entre duas pessoas, que uma curiosidade que eu já trago aqui, as pessoas podem casar por procuração, tá? Que o casamento é um contrato, então a pessoa pode ser representada por outra pessoa ao casar. Inclusive teve até, Toné, um caso interessantíssimo aqui no Brasil, que eu não lembro qual foi a rainha ou o imperador, um dom desses que a gente teve, dom primeiro ou segundo, casou-se por procuração. Tá? Eu posso trazer depois até essa história aqui para você, telespectador, para ilustrar melhor. Então, isso é uma curiosidade do casamento. Quando o casamento chega ao fim, ele é dissolvido, ele é desfeito, ele é extinto através do divórcio. O divórcio pode ser judicial, que é aquele declarado por sentença, que é proferida pelo juiz competente, ou também pode ser extrajudicial, onde as pessoas vão ao cartório cumpridos determinados requisitos, tá? Os dois têm que estar de acordo quanto à partilha, se houver bens, e se não houver incapazes, e caso haja incapazes, todas as questões referentes à guarda, alimentos e convivência do menor devem ser resolvidas judicialmente, para que as pessoas façam o seu divórcio extrajudicial. Mas não se esqueçam, tem que ter o acordo antes quanto à partilha de bens, se houver bens. É importante a gente entender também que há basicamente 3 regimes de bens no casamento, que é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime onde as pessoas, cada um tem seus bens anteriores ao casamento, os seus bens particulares ou aqueles havidos por herança, e durante a constância da sociedade conjugal, do casamento, eles dividem apenas o que foi construído através do esforço comum do casal, não se comunicando os bens anteriores ao casamento e aqueles havidos a título de doação ou herança. Tá? Existe a comunhão universal, onde há a comunicação de todos os bens do casal, todos os bens. A mulher tem 50 casas, o homem tem uma casa. Se eles se casarem pelo regime da comunhão universal de bens, esse patrimônio integrará o do casal. Então, quando do divórcio, eles dividirão o que tinham e o que construírem, o patrimônio que vierem a constituir em conjunto. E temos também o regime da separação de bens, que é o regime onde não se comunicam nem os bens anteriores e nem os bens posteriores. Cada um é livre para gerir os seus negócios, gerir o seu patrimônio sem interferência do outro cônjuge. No Brasil, o regime de bens mais comum é o do regime da comunhão parcial de bens. Porque a gente vive num país enorme, um país que não é tão rico assim, e as pessoas, quando casam, normalmente não tem nada, ou se unem para constituir alguma coisa. Um tem um apartamento, o outro tem outro apartamento, então eles vendem esses seus apartamentos e compram um apartamento em conjunto. E esse apartamento, caso venham a se divorciar, vai ser dividido entre os dois, à razão de 50% para cada um.
Tonezinho, eu tô vendo que você já está querendo perguntar alguma coisa. Eu quero você me explique aí, porque antigamente falava assim, casa tem que casar no religioso e no civil. O religioso é o quê? É só digamos assim, uma fachada, não representa nada. O que tem representatividade legal seria o civil, não é isso? Então, porque o civil é que realmente, com a questão do divórcio, aí vai ser discutido, qualquer problema vai ser discutido na justiça, não é isso? A nego diz, é mais válido casar no civil, porque no religioso não vale nada. Não é que não vale nada, ele pode valer sim, mas, tá? Sim, mas a pessoa pode casar só no religioso, os direitos? Pode, vale. Pode, mas existe o casamento religioso com efeito de civil, onde o casal depois confirma, leva a certidão de casamento, a declaração de casamento religioso ao registro civil de pessoas naturais, o RCPN, e a verba... Sim, mas após a dissolução do casamento? Não, após não. Ele tem que fazer isso 90 dias após o casamento religioso, tá? Mas assim, como eu falei anteriormente, o efeito prático entre a dissolução da união estável ou a separação, no caso do casamento religioso, é basicamente a mesma do divórcio. Isso não interfere nos direitos do casal. Tá? Eles permanecem com os direitos inalterados. Antes havia até uma distinção de alguns direitos, principalmente no que tocava à herança, mas hoje não, eles são iguais. A questão é que muitas vezes, para que esse casamento seja... O efeito final é o mesmo, mas muitas vezes para ter o casamento com o efeito de civil e todos os seus direitos inerentes ao casamento civil, é necessário muitas vezes uma ação judicial, tá? Porque a união estável, ela pode ser feita em cartório, tá? Pode ser extinta também em cartório. Ela tem valor, mas não é ainda igual ao casamento juridicamente falando, mas na prática os efeitos são os mesmos. Quanto à divisão de bens, não muda nada. Quanto aos filhos, não muda nada. A obrigação de prestar alimentos, a famosa prestação alimentícia, a pensão alimentícia, que nós falamos aqui na semana passada, também não muda nada. E pessoal, é importante a gente separar essas duas coisas, tá? Pensão alimentícia não tem nada a ver com casamento, com união estável, com casamento religioso, com nada disso. A pensão alimentícia ela é devida pela obrigação, pelo dever a qualquer hora, dos tempo. Genitores de sustentar a sua prole. Tá? Eu esclareci, eu respondi a sua pergunta? Não, respondeu. Agora, quanto ao casamento, ao divórcio litigioso, isso pode, por exemplo, levar muito tempo antes de chegar num acordo? E se uma parte desistir, aí deixar pra lá, não vou deixar pra lá. E aí, fica como? A parte vai perder? Desiste de tudo? Pode desistir? Então, ninguém é obrigado a permanecer vinculado a ninguém, tá? No casamento. Então, a pessoa pode sim, é um direito potestativo, é um direito exclusivo do cônjuge que não quer mais conviver com aquela pessoa, tá? Um direito dela se desvincular juridicamente daquela outra pessoa. Quando não há um acordo com relação... não vou te dar o divórcio, isso não existe. Sim, se a pessoa não der, o juiz dá. Não tem um tempo, não. Um tempo assim para você discutir, vai ficar em litígio não. 50 anos? Às vezes quando, assim, não chega a 50 anos, tá? Sim, só quando há muitos bens envolvidos e às vezes são processos demorados, porque não chegam... alto, né? O custo é altíssimo. São processos longos, demorados, desgastantes, todas as partes sofrem, só que a demora é muito mais com relação à avaliação dos bens e à partilha dos bens, não necessariamente por conta do divórcio em si, da desvinculação, que o Poder Judiciário brasileiro hoje tem evoluído para inclusive até conceder não o divórcio, mas algumas desvinculações jurídicas em sede de medida liminar. Teve até um caso interessante lá no Big Brother que aconteceu, que teve
aí a doutora Beatriz até que vai falar melhor, porque ela que faz essa parte de família lá no escritório, que foi dada uma tutela onde não chegou a ser divorciada, porque é só por sentença, mas antecipou os efeitos da sentença, deixando-a livre, desvinculada de determinados pontos daquela sociedade conjugal. Porque é um negócio complicado. E geralmente a parte mais vulnerável, mais frágil, segundo eu vejo, é as mulheres que perdem. Ainda é a mulher a parte mais frágil. Casos conhecidos de amigos meus que se divorciaram, envolvia patrimônio muito grande, fazendas de gado e tal, imóveis. Mas o que ele veio fazer? Ele já tinha essa ideia na cabeça, então que ele começou a comprar o gado antes do divórcio e colocar na fazenda da família. Ferrou tudo lá. Quando ele se divorciou, aí ele foi ferrar o gado no nome dele. Divorciou, não só tem essas cabeças de gado aí. Mas ela não pode provar que esse gado que ele comprou, quando ele comprou no nome dele, só que botou em nome de outra pessoa e ferrou. Ela não pode, isso não pode servir de prova que ele comprou e ainda estava casado com ela? Pode servir de prova sim, tá? No direito brasileiro, a boa-fé é presumida. Presume-se que todo mundo está agindo de boa fé. Porque ele comprou no nome dele. Mas ele agiu fraudulentamente, né? Ele comprou no nome dele. Ele planejou. Tá, mas ele comprou e depois isso que ele comprou, esse gado, ele não trouxe para a partilha do casal, correto? Não. Então, ele agiu de forma fraudulenta e vai caber a ela provar, levar elementos ao processo que evidencie que ele agiu de forma fraudulenta. E, sendo provado isso, o juiz se convencendo de que houve a fraude, ele vai ter que dividir aquilo ali, aqueles boizinhos. O churrasco não vai ser só dele, não, vai ser dela também. E envolve também filhos, aí ficou complicado. Tem quase 10 anos essa história e ainda continuam brigando. Talvez tenha mais 10 anos para correr pela frente. Demora tanto assim, Abra? As pessoas brigam muito, elas têm dificuldade de se entender. É um momento emocionalmente difícil para a família. Todos sofrem, todo mundo sofre, principalmente os filhos sofrem. Tá? Então, o divórcio, esse processo todo, tanto o processo... Mas, enquanto isso, ninguém pode mexer no patrimônio. Não pode vender. Pode? Não, até pode, porque a família precisa consumir. Se está em litígio. Não, mas aí é um acordo, os dois assinando, como eles ainda são casados, tá? Eles são casados, ainda não houve a sentença do divórcio, não houve a declaração do divórcio, eles são casados. Então a gestão do patrimônio comum é feita pelos dois. E se a parte não assinar, Abra? O juiz pode autorizar que a parte faça determinado negócio jurídico. Isso pode sim, obviamente, respeitando o patrimônio do outro e um negócio que tenha fundamento, que tenha justificativa. Por exemplo, vender o gado, senão o gado envelhece e morre, perde o valor, começa a desvalorizar. Isso aí é gestão do negócio, mas de tudo vai ter que ser prestado contas ao judiciário. E tem que ser acordado com as duas partes. Em tese, sim. Né? Mas assim, vamos falar do gado. O gado já está no ponto de vender. Né? Como é que é essa questão da outra? Não quero que venda, não vou assinar nada, não vou deixar vender. Não existe, é prejuízo para os dois. Então ele pode requerer através do advogado dele para que dentro do processo ele faça os atos de gestão que sejam necessários. Né? O lucro. Ou dividir, ou aquele valor ser reinvestido, esse valor certamente não vai para ele. Se for, vai ter que haver uma compensação no futuro quando da partilha. Pode ficar depositado em juízo, não? Sei lá. Pode também, mas normalmente não é assim. Normalmente vende-se algum gado, por exemplo. Vende-se gado para comprar gado de novo. Para que engorde de novo e venda de novo. A renda da pecuária está nisso. E comprar o gado, engordar e vender. Esses são os atos de gestão do negócio da pecuária. Se ele só vender, o dinheiro fica parado, a família não vai ter renda, certo? Então ele tem que vender o gado e comprar outras cabeças de gado para que a atividade dele continue e com isso tenha renda para a família. E não que o dinheiro perca valor ou que o dinheiro da família, o patrimônio da família se perca.
Olha, eu queria então, Abraham, te perguntar o seguinte: em quais situações que você consegue ali, um dos cônjuges consegue então fazer o pedido de uma pensão? E também como esse valor ele vai ser ali calculado, é definido como? A regra hoje é não ter pensão para ex-cônjuge nem ex-companheiro. Essa é a regra atual. Cada um tem que prover a sua própria subsistência. Tá? O trabalho é essencial para a sociedade, o trabalho de todos, então, em tese, não há pensão para ninguém. Mas em determinados casos, e aí são casos raros, são poucos casos, onde há a dependência econômica de um cônjuge, e aí a gente não fala só da mulher, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Quando existe a dependência do outro, e é necessário para que aquele ex-cônjuge, né, tenha uma vida digna, que ele receba uma pensão, uma prestação alimentar do ex-companheiro, o juiz pode sim determinar. Muitas vezes, essa prestação alimentar ela é determinada por um certo período. Você vai receber uma pensão de R$2.000 durante 5 anos, que é tempo suficiente para você se recolocar no mercado de trabalho. Isso é muito comum acontecer quando o arranjo familiar exige que a mulher, por exemplo, é mais comum no caso da mulher, que a mulher não trabalhe e se dedique exclusivamente à família. Então não seria uma medida justa ela sair daquele relacionamento, embora com algum patrimônio ou sem patrimônio, que ela saísse daquele relacionamento sem nada. Ela precisa de um tempo para que ela possa talvez fazer um curso de atualização, para que ela possa se reinserir no mercado de trabalho e prover a sua própria subsistência. Mas essa pensão que eu estou falando não se confunde com a pensão que é devida aos filhos. Respondi sua pergunta? Respondeu. Ótimo. Olha, eu queria então que você falasse aí para quem está nos assistindo quais documentos ali são necessários para dar início ao divórcio. O primeiro ponto, primeira questão, o casal deve tentar passar por esse momento de forma tranquila. É difícil, porque as emoções estão ali em nível máximo mesmo, então é difícil, mas tem que passar de forma tranquila, principalmente se houver filhos, tá? que é quem mais sofre com isso. E aí você vai procurar, ou o casal procura conjuntamente um advogado de confiança, ou cada um procura o seu advogado, e aí o advogado vai orientar quais documentos são necessários. Existindo acordo, esse acordo pode ser feito acordo quanto à partilha, tá? E determinados pontos também. Isso pode ser feito no cartório de forma extrajudicial ou até mesmo judicialmente no juízo competente, que normalmente são as varas de família. Os documentos basicamente são certidão de casamento, identidade, CPF, comprovante de residência, se tiver filhos, certidão de nascimento dos filhos, escrituras ou certidões de inteiro teor ou certidões de ônus reais dos imóveis do casal, documento dos carros, extratos bancários para determinar, para se possa verificar quanto cada um tem no banco, para que esse valor, se for o caso de ser dividido no regime da comunhão parcial ou da comunhão universal de bens, que ele seja repartido entre as partes. É basicamente isso, mas cada caso é um caso, né? A gente não tem uma receita de bolo pronta, a gente vai ter que avaliar cada caso e, para ele, especificamente, determinar como deve ser o procedimento e qual o melhor procedimento. Mas o mais importante disso, pessoal, é agir com muita honestidade, com o seu cônjuge, foi a pessoa com quem você declarou que queria viver com ela ou com ele. Ser até honesto. Que a morte o separe, né? Não é bem assim. Lá vem você falando da morte de novo, né? Alguém tem que morrer, espero que também não seja o homem. Não. E é importante você, para finalizar bem, e tendo filhos, quem mais sofre com a separação são os filhos. Então a condução
tranquila, inclusive por um profissional de advocacia que saiba conduzir isso bem, é muito importante. Agora sim, se o tal do litigioso tá ainda em questão, estão brigando ainda lá na justiça. Aí o homem de novo, assume outro relacionamento. Ele pode comprar imóvel, adquirir outro patrimônio, passar no nome desse novo relacionamento, não tem problema, não tem nenhuma implicação com a briga cá? Ele já saiu, vamos falar assim, ele já saiu de casa? Já. Se ele já saiu de casa, o assumiu termo... E também se pode acontecer de uma forma extrajudicial. No cartório, por exemplo, você consegue fazer o pedido, consegue anular o casamento ou não? Anular casamento é outra hipótese, é outra coisa, não tem a ver com o divórcio. O divórcio é uma forma de extinção da sociedade conjugal, do casamento. O casamento pode sim ser feito extrajudicial. O divórcio pode sim ser feito extrajudicialmente, havendo, como eu já falei, havendo acordo sobre o próprio divórcio, a dissolução da união, sobre os bens, tá? Sobre a partilha. Então, sem problema. Eu já fiz divórcios que eu consegui do início ao fim 10 dias. O pessoal estava com pressa, cada um queria viver logo sua vida, e em 10 dias consegui. Teve um acordo lá, todo mundo queria ganhar nada de ninguém, foi tudo certinho, e aí deu tudo certo. Foi amigável. Amigável. Para fazer extrajudicialmente tem que ter acordo, tá? O acordo a gente entende o amigável. Na justiça, a mesma coisa, você pode homologar esse acordo na justiça. Tá? Eu estou falando aqui numa hipótese sem filhos. Tá? Com filhos também pode ser, também tem que ser homologado na justiça. Agora, quando a gente parte para o litigioso, onde há discussão sobre, e às vezes a discussão é sobre tudo, né? E discute-se também sobre nada, porque muitas das discussões não fazem o menor sentido, ele pode levar anos. E aí, quando eu falo anos, são anos mesmo. É desgastante para todo mundo, para as famílias, para os filhos, para os advogados. Ninguém ganha no litigioso. Tá? Normalmente são processos difíceis, caros, demorados e que tem um custo, né? O custo emocional é enorme, é gigante mesmo, para todo mundo, inclusive para o profissional que está auxiliando. Principalmente para a mulher. Todo mundo, Toné, todo mundo sofre. O homem às vezes tem aquela casca de sentir menos, mas sente também. Todo mundo sente. Todo mundo sente. Isso aí eu te garanto. Sim. Que já vi clientes ali metidão a macho, no final, não era o que eu queria. Eu casei para dar certo e deu errado. E desabar no choro depois da segunda dose de uísque. Agora, os fortes também choram. Também. Os brutos também amam. Os brutos também amam. Agora sim, se estão no divórcio ainda, não é? O divórcio ainda está em andamento. Um dos cônjuges pode casar? Não. Não pode, não? Não. Assuma um relacionamento, entre aspas, mas não pode casar no papel. Não, casar não. É impedido de casar. Ninguém pode casar 2 vezes. Porque juridicamente ele ainda é casado. Ou ele ou ela, todos não exatamente. Pode... Ele, o ser, né? Ou ela, a pessoa.
juridicamente quer dizer que não pode casar. juridicamente esse relacionamento não existe. É relacionamento, não é casamento. Então seria uma união estável, ou uma união, um namoro, seja lá o que for. Mas não pode ser casamento feito nada não. No cartório, nada, não pode casar. Não pode. Casar não, pode ter união estável. Eu já vi casos de pessoas casadas, separadas há anos e com união estável. Como você falou aí, o divórcio pode durar 10... É porque a questão... A união estável não altera o estado civil. A pessoa pode ter uma união estável com outra pessoa como viúva, como viúvo, como solteiro. Não altera o estado civil. A união estável não altera. E já vi casos de pessoas casadas manterem união estáveis com uma união estável com outra pessoa por escritura pública. Agora, se tiver um problema aí nesse ínter, morrer um dos cônjuges, a coisa começa a complicar um pouco mais. Aí resolve o problema do litígio, fica tudo para a família, primeira família. Não. Aí tem que avaliar caso a caso. As situações são um pouco mais complexas do que isso. Mas, assim, na verdade, no Brasil, Toné, como eu já disse antes, que não é um país rico, as pessoas, quando se separam, poucas pessoas casam, tá? De verdade mesmo. A maior parte das pessoas tem uma união estável, se juntam, para ter a sua vida ali. Não tem bens a dividir. E qual é a diferença, então, juridicamente falando, de união estável e casamento? Então, a diferença é só jurídica. O efeito em si não é tão grande. Mas tem diferenças? Tem diferença. Tem algumas nuances, sim. É diferente, mas o efeito prático é o mesmo. Basicamente o mesmo. Tá? Perguntas aí dos nossos telespectadores? Não, a gente está com um probleminha na internet. Eu não estou conseguindo conectar com eles. Mas eu tenho uma outra pergunta. Vamos lá, que eu acho que o Cacá também está esperando a gente. Pronto. Ô, Abraham, eu queria entender o seguinte. A possibilidade desse acordo, né? Extrajudicial. Sim. As partes ali fazem um acordo, combinam e conseguem, então, divorciar através do cartório, não é isso? Exatamente. Pronto. Agora, durante ali o casamento, se uma das partes adquirir um dos bens, por exemplo, financiado, como é que funciona ali na parte do divórcio? Então, eu falei dos bens, né? Considerando todos os bens quitados. Mas o casamento, como eu falei, é um contrato onde duas pessoas se vinculam juridicamente. A massa patrimonial, são os ativos e o passivo. Ou seja, todos os bens e direitos do casal e também todas as dívidas. Nesse cálculo todo aí da partilha, tem que haver também a dedução das dívidas. Se só houve dívidas, cada um vai levar 50% da dívida para sua casa nova. Tá? Então pense bem antes de fazer as suas dívidas. Se comprou um apartamento... Também é dos dois. É dos dois, claro. E não depende se um fez a dívida sozinho. A dívida é do casal. Comunhão parcial de bens. Parcial. Ou seja, metade para cada um. E quem paga a luz, quem paga a água, quem paga o IPTU? Tanto faz, aí um arranjo familiar. Que muitas vezes um ganha mais do que o outro. Eu pago as contas e você guarda o dinheiro para a gente viajar, guarda o dinheiro para a gente trocar de carro. É o arranjo familiar. Os dois, é uma obrigação dos dois, do casal, concorrer para as suas despesas e da sua família. Tá? Então as dívidas vão também, tá, pessoal? Geralmente esse ônus fica com quem ficou na casa, com os filhos. Depende, às vezes não. Às vezes essa pessoa que ficou na casa, ela não tem condição. E como o imóvel é dos dois e a dívida também eles podem continuar pagando. Cada um 50%. Isso não se confunde com a pensão alimentícia devida aos filhos. Eles continuam pagando... É outra coisa. Continuam pagando aquilo para que, ao final, eles tenham um bem quitado e possa ser dividido entre os dois. Tá? Porque não é necessário, no divórcio, fazer a partilha de bens. Eles podem decidir não fazer a partilha de bens. Uma coisa também não é obrigatória você fazer a partilha de bens no divórcio, embora seja recomendável para que não haja problemas futuros. Mas eu já vi casos que não houve partilha de bens, os bens permaneceram no nome dos dois e corre super bem. Por exemplo, um carro, às vezes tem um carro só para a família, Uhum. aí tem um divórcio.
Aí fica para quem o carro? Então, aí a partilha que vai resolver isso. Tá? Às vezes, não, melhor, você fica com o porque aí é um bem carro... imóvel, não é imóvel. É um Então, bem imóvel. aí, vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui, mais ou menos. Tem 50 mil reais no banco e um carro que vale 50 mil reais. A esposa, né? A ex-esposa, ela quer ficar com o carro. A então esposa, que ainda não divorciou, ela quer ficar com o carro. Eles não têm 50 mil no banco e o carro vale 50 mil. Ela fica com o carro sozinho para ela e os 50 mil ficam pra ele. Mas tem que marido. chegar mas se já estão brigando, não é fácil, não. É fácil assim, é melhor um tipo de acordo desse, Toné, do que uma sentença judicial, que muitas vezes o juiz enxerga de uma outra forma e pode ser desfavorável aos dois. Aos dois. Então é bom o diálogo, o debate, o pensamento no que é melhor para a família, para o casal, para que se possa passar por essas águas turbulentas de forma mais tranquila. Tá? Eu acho que por hoje foi, né? Então, para você que está em casa, obrigado aqui por acompanhar o nosso quadro Entenda Direito. E agora, depois da vinhetinha aqui, finalizando o nosso programa, a gente vai entrevistar o secretário de Serviços Urbanos, Cacá Colchões. Fica ligado, não sai daí, a gente já volta.